Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Lu. Tudo bem? Bom dia, Tarcísio. Tudo jóia? Como foi a semana? Foi boa, Tarcísio. Bem corrida, viu? Bem corrido, né? E você dormiu bem? Dormi bem, graças a Deus. Mas assim, sentimento de despedida já. Quinta-feira, verdade. penúltimo dia aqui da lição. Tem sido uma bênção essa semana aqui, estudando, falando, conversando sobre esses temas incríveis. E hoje, quinta-feira, o tema é Na Escola de Cristo. Mas, antes de começarmos a falar, estudarmos aqui, mais um recado importante para você aí de casa: não esquece de se inscrever no canal e seguir o Projeto Online com Deus nas redes sociais, porque aí você fica acompanhando tudo e por dentro de tudo que está acontecendo e consegue estudar a lição de maneira dinâmica com a gente também. Isso mesmo, gente. Então, recadinho dado. Sigamos, pois, né, Tarcísio? Vamos lá? Na Escola de Cristo. Olha, Lu, a lição ela já começa com um parágrafo interessante. Eu faço questão de ler aqui para vocês. Olha, a vida de Jesus oferece os melhores insights sobre como podemos viver com significado e propósito. E assim, a gente que é psicólogo, a gente sabe, não sei você, mas assim, eu tenho demandas de pessoas que falam: qual é o sentido da minha existência? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Sim. Olha que complexo, não é? Sim. A pessoa que não consegue ter o discernimento do próprio propósito, do que ela quer para a vida dela, o propósito que ela quer seguir. Sim, para que ela foi criada, por que eu estou aqui no mundo? E não é uma resposta simples. Não é. E assim, na Escola de Cristo, a gente consegue entender e aprender com o próprio mestre como que ele fazia e o que ele fez de tão interessante que pode nos dar belos ensinamentos aqui nessa lição. Verdade, certo? verdade. E aí, eu queria pedir para você já começar lendo, então, Jó, capítulo 8, versículos 5 a 7. Pode ser? Claro. Diz assim: se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. É o outro mais? E do 5 ao 7. Ah, tá, então falta 7. Embora teu início tenha sido pequeno, contudo, teu fim aumentará grandemente. Olha que promessa bonita. Por mais que o início foi pequeno, Difícil e tal, arduoso, começar. Mas no final, a promessa é essa. Exatamente, é uma promessa. E a Que gente lindo. sabe que a gente serve um Deus e o quê? Que ele tem palavra. Então, se ele prometeu, ele cumpre. Ele Sempre. cumpre. É incrível, Sem né? exceções. Beleza. Gente, é a escola de Cristo, né? A melhor escola do universo, porque tem aprendizados eternos, não é aprendizado só aqui do português, da matemática, o aprendizado para você passar na prova, né? É um aprendizado realmente para nós passarmos nas provas da vida. Isso aqui é um ensinamento para a vida toda. Para a vida, para a vida. Isso mesmo, Tarcísio. E como ter auxílio divino nas decisões mais importantes da vida? Porque assim, não é, pessoal? Nós temos muitos momentos na nossa vida que precisamos fazer escolhas difíceis, escolhas complexas. Então, escolhas de uma carreira universitária, né? Escolha profissional, escolha em relacionamento. Gente, eu acho que esse é o desafio maior, né? É difícil, né, Tarcísio? Muito difícil. Muito difícil. Então, assim, são escolhas que demandam muito tempo e demandam, assim, escolhas mesmo, né? Escolhas que não são fáceis, né? Então, elas demandam realmente, né? Tempo e tudo mais, porque são decisões importantes. Então, decisões importantes eu não vou decidir assim, né? É como se eu quero um sorvete de flocos ou de chocolate, de morango ou de baunilha. Não é uma escolha assim. Simples. Então, tem escolhas para a vida que exigem realmente, né? Tempo e tudo mais. Então, como nós podemos ter esse auxílio, Tarcísio, nessas escolhas? E aí é interessante que a lição vai falando sobre como que Jesus ele seguiu o ministério dele. Então a gente aprendeu durante a semana que por muitas vezes e situações o próprio Cristo pedia orientação. Então nada melhor do que tomar uma decisão quando a gente tem um mestre, Deus Pai, nos instruindo. Né, nos dando caminhos, nos dando opções. Então a melhor maneira de você tomar uma boa decisão é buscar a Deus para que Ele possa lhe dar sabedoria, principalmente, assim como Salomão pediu sabedoria para tomar boas escolhas. Essa também tem que ser a nossa oração, para que Deus possa nos dar capacidade para sermos sábios em tomar as melhores decisões. Por que é importante tomar uma boa decisão? Porque toda decisão, toda uma escolha, toda ação, ela tem uma consequência.
Então, muitas das vezes, uma consequência ruim depende das más decisões que a gente tomou lá atrás. Então, que a gente tem que ser muito cauteloso. E a pior coisa é o arrependimento. Escolhe. Quando você escolhe errado, quando você tem ali uma escolha impulsiva e tal, e depois pensa, ai, se eu tivesse feito tal coisa, ai, mas por que eu fiz tal e outra coisa? E por muitas vezes você pode encurtar esse sofrimento tomando boas decisões. Não vai ser fácil. Nem sempre a resposta vai vir assim como um insight para você. Você precisa comunhão, porque a gente também precisa entender que o silêncio de Deus também é uma resposta. E às vezes é muito difícil acalentar, sabe, a nossa alma ansiosa. Porque a gente quer aquilo para agora, a gente quer um tipo de resposta. E assim, muitas vezes o não de Deus, ou o próprio silêncio dele, a gente pode ter uma má interpretação, e aí a gente não escuta o não dele, ou seja, não escuta o silêncio de Deus e toma nossas próprias decisões. E aí não dá para culpar Deus depois pelas decisões que eu mesmo tomei. Verdade. Então, se eu tomei aquela decisão, eu sou responsável em arcar com as consequências. Sim, com certeza. E aí é muito fácil, vou culpar o outro. Eu fiz isso porque, né? Foi culpa de Deus, ou foi culpa de tal coisa. E o nosso caráter pecaminoso tende a culpar as pessoas. O próprio exemplo é o Adão. Quando tanto Adão e Eva caiu em tentação, a primeira situação que ele foi acusar e devolver para Deus. Foi a mulher que tu me deste que fez isso. Então, assim, a responsabilidade foi dele. Ele tinha livre-arbítrio de comer ou não. Sim. Entendeu? Então, é sobre essas situações. Nós temos responsabilidades. Não podemos delegar para o outro o que é nosso. O que é nosso. É isso. Você resumiu basicamente isso. Então, eu tenho que ser maduro o suficiente de entender que a responsabilidade é minha. A decisão, no final, quem toma sou eu. Então, eu tenho que... As consequências são minhas também. Quem vai arcar. Realmente. Muito bom, Tarcísio. E qual que é a importância da comunhão? Por que é falado tanto de ter comunhão? Por que é importante ter comunhão? Vamos ver o próprio exemplo de Cristo. A gente entendeu durante a semana que Jesus ele passou por muitas situações. A vida dele era uma vida frenética, que não parava. Então ele tinha muitos afazeres, muitas demandas, muitas pessoas, muitas cidades para visitar. Então assim, ele tinha uma infinidade de coisas que ele devia fazer, mas ainda assim, o que a gente aprendeu durante a semana? Que ele sempre buscava um momento de qualidade. Eu sempre ressalto isso porque não é qualquer momento, não é qualquer situação. É um tempo de qualidade mesmo com Deus. Então Jesus ele buscava esse momento para acalmar os pensamentos dele, dar eu preciso colocar as coisas no lugar, e aí buscar força, recarregar as energias com Deus, ter comunhão, ter direcionamento, sempre exercer esse relacionamento para que ele pudesse tomar as melhores decisões. Porque ele não podia ser precipitado. Ele era uma pessoa muito influente, ele ainda não podia falhar. Não podia falhar. Ele veio para cumprir ali a missão e tudo. E tão tinha que grande. Ser bem feito. Então, mais essa pressão que Cristo carregava. Que, assim, pra ele, a gente imagina com a nossa mente que poderia não ser nada, mas a gente entende que se ele buscava esse tempo de qualidade com Deus, orava todas as manhãs, de madrugada, então porque ele sentia essa necessidade, porque ele precisava daquilo. É verdade. Então, na escola de Cristo, vemos mais uma vez que ele buscava pela manhã, buscava cedo esse auxílio do céu. Então, também, né? O alimento do dia, não é? Então, é o melhor alimento que nós precisamos para fortalecer-nos. E aí, abastecidos, podemos sim realizar as atividades aí que temos no dia, não é verdade? E assim, nada melhor que começar um dia com a palavra de Deus. Verdade. Né? Melhor com a alimento. voz de Deus falando com a gente. É Maná incrível, do céu. é incrível. É isso, gente. Então, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, obrigada, Senhor, porque o teu alimento verdadeiro é o que nos sustenta e é o teu alimento que nós precisamos diariamente. Nós queremos ser pessoas fortalecidas, nós queremos, Pai amado, abençoar vidas, nós queremos cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito e para isso, Pai amado, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual todos os dias, em todos os momentos. Nos ajude, Pai amado, a nos consagrarmos a Ti hoje e sempre. Abençoe a vida de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um dia aqui de lição. Obrigado por acompanhar a gente até o dia de hoje. Amanhã, infelizmente, nosso último dia com esse tema incrível. Mas assim, aguenta o coração.
Amanhã tem muita coisa boa. E você tem que responder a cruzadinha também. A cruzadinha. Então, assim, tem um tempo pra me preparar ainda pra poder sair bem, né? Isso mesmo. Estuda aí que amanhã vai dar certo. Então, grande beijo, pessoal. Até amanhã.